Olá, eu sou Silvia Bovo e estamos começando mais um podcast. Hoje trataremos de um tema muito polêmico, a arte e a incitação ao crime. Quais os limites da liberdade de expressão? Estarão conosco nessa conversa Amanda Quiroga, Kathleen Rodrigues e Tatiana Martins. Bom, só pelo tema a gente já pode perceber que esse assunto é bem polêmico, já que a liberdade de expressão é garantida pela Constituição Federal. Mas nós temos que ver até que ponto que vai essa liberdade de expressão e quando ela passa a ser crime. Sim, até porque o direito à liberdade de expressão ele não é absoluto no ordenamento jurídico. Tem alguns casos que a liberdade de expressão ela esbarra em outros direitos fundamentais. E aí que entram os crimes cometidos por meio da palavra, como a incitação ao crime. Esse crime é muito discutido no âmbito artístico. As músicas, por exemplo, cada vez mais fazem menção a comportamentos delituosos, o que gera essa polêmica para saber se encaixa ou não como crime. Um desses casos é aquela música Só Surubinha de Leve. Só surubinha de leve, surubinha de leve, que essa filha da puta taca a bebida, depois taca a pica e abandona a rua. Olha, em relação a essa parte da música, eu acredito sim que é uma incitação ao estupro. Quando o cantor diz taca e abandona, o verbo que ele está usando é no imperativo, no sentido de uma ordem para que o ouvinte pratique esse ato sexual com uma pessoa que está sob efeito de bebida alcoólica e, portanto, ela não está plenamente capaz de consentir com essa relação sexual. Além disso, para que seja tipificado criminalmente, é preciso que essa incitação seja pública e atinja um indeterminado número de pessoas. E nesse quesito, a música tem esse alcance muito fácil. Podemos ver que foi uma das músicas mais ouvidas do Spotify antes de ser bloqueada, né? Antes de ser banida, aliás. Em uma sociedade em que milhares de mulheres são estupradas todos os dias, uma música como essa, ela tende a naturalizar essa conduta criminosa. E não se pode, utilizando um argumento constitucional da liberdade de expressão e liberdade artística, fazer o uso de um conteúdo que, além de ser imoral, ele incita ao crime de estupro. Então, mas nesse trecho, o comando não é claro para que determinada pessoa seja estuprada, e muito menos para que todos os ouvintes pratiquem estupro. Para ser crime, nesse caso, tem que comprovar a intenção do compositor em fazer com que seus ouvintes reproduzam esse comportamento. Então, apesar da letra da música apresentar comportamentos completamente imorais, não vai ser crime de incitação, porque o dolo aí não foi específico, não é instigação direta para que alguém faça aquilo. Bom, independentemente de ser crime ou de não ser crime, o prejuízo cultural da aparente tolerância ao abuso, eu acredito que deve ser debatido e poderia até ser um objeto de veto no mercado musical. Gente, o conflito que existe entre a liberdade de expressão, a manifestação dita artística e a punição por essas coisas que possam incitar a prática de delitos é uma coisa muito polêmica e difícil de se chegar a um consenso. Mas apesar de ter muitos casos que dependem muito da interpretação de cada um, outros está escancarado o crime de incitação. É o caso da música Bonde da Mutilação, por exemplo. Pegue uma velha, deixa ela pelada, ponha fogo no cabelo e apague na paulada. Funkeiro sangue bom, é funkeiro sangue frio, estupa mãe, estupa pai e também estupa filho. Vou tacar fogo no C, vou estupar o seu bebê. O pão de carne que ensina e acelera pra valer. Eu sou o MS Barney, eu sou o Aquaplay, estrupando sua família numa sauna do estangueiro. A letra dessa música ela é bastante repulsiva. Inclusive, fazendo uma análise mais minuciosa do seu trecho, a parte que ele fala pegue uma velha, deixe ela pelada, ponha fogo no cabelo e apague na paulada, ele fala no imperativo, então tem esse caráter de imposição. É como um manual de instruções para cometer crimes. Inclusive, nessa música e outras do grupo, eles fazem alusão a diversos tipos de crimes. E essas letras renderam aos autores condenação por incitação ao crime. E na sentença, o magistrado ele referiu a importância da liberdade de expressão, mas que existem limites. E conforme a gente falou anteriormente, o direito à liberdade da expressão ele não é absoluto,
E o ordenamento jurídico ele deve estar atento quando existirem esses excessos. Gente, a gente precisa lembrar que isso também se estende para o mundo das telinhas. Não são só as músicas que geram polêmicas. Tem vários filmes, algumas séries também que entram nesse ponto. Bom, já que chegamos na discussão de séries e filmes, desde a estreia da série espanhola La Casa de Papel, ela tem repercutido bastante. E nessa série nós vemos a figura de um professor, e esse professor ele lidera alguns criminosos com o objetivo de promover um roubo. A minúcia dos planos desse professor para assaltar a Casa da Moeda da Espanha impressionaram o público e nos traz até a ideia de que o professor pensou em cada passo do roubo como se fosse um verdadeiro jogo de xadrez, e que realmente parecia impossível que alguém fosse capaz de elaborar e colocar em prática uma estratégia tão complexa como a dele. E durante toda a série, o professor, a gente nota que ele é totalmente persuasivo e nos parece até que ele tem uma espécie de manual para o crime que ele vai cometer. Mas o ponto importante aqui, que eu acho que a gente deve ressaltar é: será que o professor na série, ele incita esse crime? E o que me chamou bastante a atenção foi recentemente um assalto que houve no aeroporto de Guarulhos. Inclusive, esse roubo, ele foi chamado por algumas pessoas de La Casa de Papel brasileira, pelo fato do roubo ter sido tão mirabolante, assim como o roubo da série, e os ladrões, eles também estavam disfarçados, e na série os personagens também são disfarçados, usam um disfarce, e eles estavam disfarçados de policiais, com armas, inclusive com automóveis clonados da Polícia Federal, e levaram cerca de 700 quilos em ouro. Será que esses ladrões foram incitados pela série? Eles usaram algumas ideias do professor da série? Nesse mundo das telas, um filme que, na minha opinião, pode ser visto também como uma forma de incitação é Coringa, que estreou no ano passado. Esse filme é muito perturbador, porque ele é um filme realista que contém várias cenas de violência, e ele trata da história do protagonista solitário e triste, que tem vários problemas pessoais, mas que parece se libertar através da glorificação da violência. Então as pessoas elas já têm essa tendência a torcer e dar razão ao protagonista. E aí quando ele é colocado nessa figura que sofre bullying, negligência, abandono e que se liberta após cometer atos violentos e delituosos, isso passa a visão para o público de que seus comportamentos são justificados por tudo que ele sofreu e que ele se liberta de toda a dor após causar dano aos outros. Isso é muito perigoso, porque transmite a mensagem para as pessoas que passaram por problemas semelhantes, que aquele é o jeito de se libertar de suas dores e que esse comportamento violento seria justificado. Além disso, o filme ele não traz nenhuma lição sobre o comportamento do Coringa. E de modo que toda a violência retratada ele incita o público a cometer crime, assim como o protagonista fez. Um exemplo disso, inclusive, que mostra como as pessoas se inspiram e levam em consideração a mensagem trazida pelos filmes, foi o caso do tiroteio em uma sala de cinema que aconteceu lá no Colorado, em que um homem fantasiado ele começou a atirar em toda a plateia e aí no fim ele afirmou que ele era o Coringa. Ah, tudo bem, é verdade que muitas pessoas acabam baseando suas condutas nos filmes que assistem ou então na série, mas só isso não é suficiente para que se configure o crime de incitação. O ponto-chave para que ele ocorra, de fato, é o dolo do agente, o que não foi o caso nem no filme Coringa, nem na série La Casa de Papel. Em nenhum momento eles quiseram botar a ideia ou incentivar aquele comportamento criminoso a outras pessoas. Ele simplesmente contou a história do que aconteceu com o personagem. Na verdade, uma das funções da narrativa de histórias é realmente estimular as conversas difíceis sobre questões complexas. Então a gente não pode se enganar. Nem no personagem Coringa, nem o filme, nem nenhum dos integrantes da série La Casa de Papel apoiam qualquer tipo de violência ou figura criminosa no mundo real. Além do mais, o caso que você citou do homem que se vestiu de Coringa e atirou em todos é bem anterior ao filme.
E o crime de incitação, uma das características dele é que ele se refere a um crime futuro, não um crime que já aconteceu. Ainda nesse âmbito das manifestações artísticas, culturais e populares, outra coisa que causou bastante polêmica foi a Marcha da Maconha, se ela fazia ou não incitação ao uso da droga. Porém, isso já foi até pacificado pelo STF através da DPF 187, que entendeu que no exercício da cidadania as pessoas têm o direito de propor que as leis sejam alteradas. Até porque essas manifestações podem inclusive resultar e ter como objetivo as assinaturas para apresentar um projeto de lei perante o governo, um direito que é assegurado constitucionalmente. Aquelas pessoas que estão nas manifestações, elas não estão cometendo crime algum, elas estão simplesmente exercendo seu direito de liberdade, seu direito de reunião e mostrando que elas pensam sobre isso e tentando propor reformas. Mas por outro lado a gente tem o caso Elwanger. O Elwanger, ele foi um autor que escreveu a obra Holocausto Judeu Alemão, e ele argumentou que nunca houve câmara de gás nos campos de concentração e que eles não seriam campos de extermínios, mas sim centros de trabalho forçado. Além disso, ele falou que o Holocausto Judeu teria sido uma mentira forjada. E aí foi com base nisso tudo que ele foi denunciado por racismo pelo Ministério Público lá de Porto Alegre. E aí, no julgamento do seu habeas corpus, número 82.424, o STF ele concluiu que a liberdade de expressão não protege manifestações de cunho antissemita. Então aqui a gente vê a linha que separa, no âmbito das manifestações, o que seria ou não crime. Porque, como foi dito, a Marcha da Maconha, julgada pelo STF, como uma manifestação legítima de exercício de cidadania que buscava questionar e promover a mudança legislativa vigente, o que a liberdade de expressão protege. Mas quando ela atinge outro direito fundamental, como foi o caso Elwanger, o STF colocou o princípio da dignidade humana acima da liberdade de expressão. Então, assim, encerramos o nosso podcast. E conforme falado no início, essa questão ela é bastante polêmica, porque, além de depender do ponto de vista de cada pessoa, ainda temos que diferenciar se é crime ou se é liberdade de expressão. Qual é o limite da liberdade de expressão? Quando que a liberdade de expressão passa a ser um crime? E, além disso, ainda tem o fato de que vivemos em um país onde prevalece a democracia e a liberdade de expressão é totalmente permitida. Contudo, essa liberdade ela não deve ultrapassar o senso, muito menos adentrar, restringir ou ferir qualquer direito alheio.